O MBL é mais reacionário que o Bolsonaro? Começa agora mais um Ringue da Pan à distância e o assunto hoje é quente pro Kim. Tem tudo a ver com Kim. Que a gente vai falar de quem? Do MBL. O MBL agora em campanha, tem o Arthur Duval, candidato a prefeito em São Paulo, tem o Fernando Holliday, tem vários candidatos no interior de São Paulo, e o que está em discussão, muita gente criticando, é dizendo que o MBL hoje está com um discurso até mais reacionário do que o próprio Bolsonaro e o próprio PSL, essa é a crítica. Então, o MBL saiu do espectro ideológico da extrema-direita, nunca esteve lá, está lá ainda, como dizem os críticos. Vamos falar disso agora, eu vou começar opinando. Bom, eu acho que o MBL é um movimento que por muito tempo criou sim, ficou na sombra sim, dessa narrativa da extrema-direita e que até hoje não saiu dela. Se você for notar como estão agindo alguns dos nomes do partido. O Kim, eu nem diria que é hoje essa mente mais reacionária dentro do MBL, tá longe de ser. Mas a gente tem o Arthur Duval, a gente tem o Fernando Holliday, que são exemplos de nomes consagrados do MBL, né, que seriam aqueles líderes do MBL, que são políticos e que têm sim uma agenda muito reacionária. Se a gente for ver como é que tá agindo por enquanto o Arthur Duval, ele resolveu o quê? Fazer uma campanha em cima de denúncias contra o padre Lancelotti, querendo fazer uma campanha em cima da Cracolândia, como se fosse resolver aquela questão na base, sei lá, do fechamento, de ir para cima de quem tá ali, e ele tá com um discurso que sim, que remete a esse pensamento mais extremista, de quem não sabe dialogar, de quem quer ganhar sempre com sensacionalismo, com um grito. O Fernando Holliday, ele tem tido, nesses 4 anos de mandato como vereador, uma postura muito reacionária também, e não está sendo diferente agora na campanha, que ele resolveu ter como bandeira processar empresas que têm como objetivo criar programas, trainees, voltados só para negros. Ele continua com aquele discurso anticota, até porque ele sabe que esse assunto é um assunto que rende voto, né? Ou ele vai para cima da cota, ou ele vai para cima do aborto. O aborto também rende voto. Segundo as pesquisas, 41% dos brasileiros são contrários ao aborto em qualquer situação. Então, a gente vê candidatos que, a princípio, defenderiam bandeiras liberais, né, se comportando apenas como conservadores, indo apenas para aquele lado, né, procurando mais aquele perfil daquele eleitor conservador e carregando hoje bandeiras muito reacionárias. É um movimento que é a favor, ou pelo menos se dizia a favor, de ser contra a política do desarmamento, né? Era a favor das pessoas poderem optar por ter mais armas em casa. É um movimento que se coloca contra a cota, contra os direitos dos LGBTs. Então, se coloca, a gente vê na posição de muitos membros do MBL sempre narrativas contrárias ao movimento LGBT, tentando sempre criminalizar. Tentaram criminalizar, chegaram, para mim, aquilo foi o ápice, né? Tentaram criminalizar até artistas que estavam fazendo projeções em museus. Um deles ficava realmente nu do lado das pessoas que acompanhavam aquilo, e tentaram enquadrar aquilo como se fosse pedofilia, tentando criminalizar o artista, né? Então, assim, isso para mim, eu não sei se o Kim ainda concorda, por exemplo, com essa questão do artista, que já é antiga. Mas essas outras que eu citei, do Holliday e do Arthur, são coisas novas. Então, assim, a gente não sabe o quanto o MBL mudou, porque o MBL fez aquela meia-culpa, parece que tem gente ali realmente disposta a virar uma direita mais do diálogo, né, uma direita mais democrática, mas o que também parece é que tem muita gente do MBL que segue na sombra da extrema-direita. Ou eu estou exagerando, meu querido Kim? Como sempre, você está exagerando, né, Guga Noblar? Bom, primeiro que colocar na extrema-direita, para mim, extremismo, tanto a direita como a esquerda, significa falar sobre pautas de democracia, né? Eu acho que os extremos não concordam nem em discordar, e aí é que está o extremismo, e eu não vejo em nenhum momento MBL defendendo qualquer pauta que seja antidemocrática. Daí já afasta a definição de extrema-direita. Segundo, de agenda reacionária, né? O Arthur vai lá e fala da Cracolândia. O que o Arthur defende para a Cracolândia é descentralização de equipamento público. Isso daí é o que foi implementado, inclusive, por governos de esquerda na Europa, que é justamente para que os moradores de rua
tenham acesso e tenham os seus vínculos familiares, tenham os seus vínculos afetivos preservados e não sejam obrigados a ir para o centro, e ali no centro da cidade, com essa centralização de equipamento público com finalidade meramente eleitoreira, você degradar aquele centro e não tratar a principal causa, né, e não dialogar com a principal causa que leva as pessoas à rua e que leva as pessoas à droga, que é a destruição do vínculo familiar, que fica ainda mais degradado quando você afasta essas famílias do seu bairro em que fez seus amigos, em que tem a sua família, né? Então tem absolutamente nada de reacionário em defender descentralização de equipamento público, né? Quando você fala, o Arthur tá lá na Cracolândia, parece que ele tá defendendo que chega a polícia militar e saia fuzilando todo mundo que tá na Cracolândia, quando na verdade ele só tá defendendo uma revisão de plano diretor para que a Cracolândia, como existe hoje, não exista mais e que você tenha a recuperação das pessoas que têm problema de vício em drogas, né? Mas o Arthur tem um discurso de ir para cima, ele tem um discurso de ir para cima do crime organizado, né, do PCC, que tem vínculo, sim, com invasões ilegais, né, a propriedade privada, que tem vínculo, sim, com Cracolândia, que tem vínculo, sim, com o tráfico, e o crime organizado precisa ser, sim, combatido com dureza, né, a não ser que você seja, né, um hipergarantista, né, que defenda a emancipação total, né, dos crimes e que nenhuma pena seja de prisão, o que não é a minha visão, e não acho que uma visão de defender a pena de prisão seja uma visão reacionária. Aliás, é justamente o contrário. Uma das penas mais humanitárias que você tem na construção do direito penal é a de prisão. Antes você tinha penas de mutilação, de trabalho forçado e de coisas do gênero que sou absolutamente contra e continuo sendo contra, né? Não tem absolutamente nada de desumano, né, em você defender pena de prisão para quem trafica crack. Sobre Fernando Holliday processar a Magalu, um dos pilares do liberalismo, para sua informação, senhor Guga Noblar, é o legalismo, né? É a defesa da aplicação da lei, ainda que você discorde dela. E no caso do Fernando Holliday, ele está processando a Magalu por discriminar as pessoas com base na sua raça, que enquadra-se, sim, na lei de racismo, né? Aí você coloca, mas aí estão contra o aborto porque 41% dos brasileiros são contra o aborto em qualquer situação. Você entrou em contradição com o seu próprio argumento, porque isso significa que 59% dos brasileiros são a favor do aborto em alguma situação, pelo menos, e, portanto, o Fernando Holliday está defendendo um discurso mais impopular para a maior parte da população, mas é o que ele acredita, é a visão dele de que está com essa minoria da população de ser contra o aborto em qualquer situação. E o outro ponto que você também se confunde, ou prefere confundir, né, colocar, são liberais agindo como conservadores, né? Como conservadorismo não tem nada a ver com aborto, não tem nada a ver com cota, não tem nada a ver com casamento gay. Conservadorismo tem a ver com instituições, né? Essa é a definição primária, essa é a definição básica, doutrinária de conservadorismo, que eu defendo, que o Holliday defende, que o Arthur defende, que é mudança por meio das instituições. A gente pode discordar da lei de cotas, mas a gente não defende que tenha um processo revolucionário em que as pessoas começam a descumprir a lei de cotas porque discordam dela. Não, a gente defende que pelo processo legislativo, seguindo o rito legal das duas casas votando da sanção do presidente, seja revogada as cotas, e isso é conservadorismo. E para além disso, né, você também coloca como extrema-direita ser contra a política do desarmamento, quando, para os liberais, a questão das armas não é uma questão de segurança pública, mas é uma questão de direitos individuais, né, de você, em relação ao Estado, que é um ente mais poderoso que você, ter o direito de se defender para defender a sua família, seu patrimônio e, eventualmente, a sua liberdade, né? Contra direito dos LGBTs, eu também não sei de onde você tirou isso, que eu sou, como liberal e também conservador do ponto de vista institucional, eu acho que o Estado não tem absolutamente nada a ver com o que cada um faz da sua vida privada, né? Para mim, a pessoa ser gay, ou a pessoa pintar o cabelo de ruivo, ou a pessoa fazer o que bem entender da vida dela, se casar, firmar um contrato, fazer qualquer tipo de relação privada, o Estado não tem que se meter nisso. Quem quiser casar, vai se casar. Se a igreja quer casar o gay, vai casar o gay. Se a igreja não quer casar o gay, não casa, ele vai lá em outra igreja, em outra religião que aceita e que casa, e tudo bem que cada um seja feliz com a sua própria vida, né? Você confunde ter críticas ao movimento LGBT com ser contra direitos dos LGBTs. Uma coisa é eu criticar o movimento LGBT que utiliza, né, setores do movimento LGBT utilizam, né, esse público como um instrumento, né, como uma escada política, né, para ascender ao poder. Como na minha avaliação, isso é um tema para até um outro ringue, o Jean Willis costumava fazer.
E por último, mas não menos importante, você coloca lá que a gente queria criminalizar artista lá do Queer Museu, do cara pelado. Em nenhum momento a gente defendeu prisão de ninguém, em nenhum momento a gente defendeu censura de ninguém, só o que a gente defendeu foi não o uso de dinheiro público, como a gente defende tanto pro Queer Museu, como antes do Queer Museu a gente defendeu pra Pugliese, mas não deu todo esse forfé todo que deu com o caso do Queer Museu, porque, né, a Pugliese é uma mulher hétero, e aí quando a gente conseguiu promover boicote, né, ao uso de Rouanet que ela ia fazer pro programa de televisão, ela voltou atrás e sem ter numa matéria do Fantástico falando contra a gente, chamando a gente de homofóbico. Né? Vocês fizeram foi tentar pressionar o banco que estava patrocinando aquilo a não patrocinar mais, e vocês tentaram criminalizar dizendo que era pedofilia. Isso é sim uma maneira de criminalizar, de atacar e de tentar difamar, não só difamar, caluniar, porque isso é um crime, né, pedofilia. E nessa questão que, para mim, vocês pisaram totalmente no acelerador e passaram totalmente dos limites. Agora, você se comporta como um liberal, né, como uma pessoa a favor dos direitos individuais só quando convém, porque na questão do aborto mesmo, né, vocês se colocam contra. O Fernando Holliday, inclusive, como vereador, tentou criar um projeto de lei que constrangeria as mulheres que passam pelo aborto, né? Teriam, inclusive, que ter uma decisão judicial mostrando que elas passaram por algum tipo de estupro ou tem algum problema realmente médico que permita ela fazer o aborto legal. Ele tentou constranger as mulheres e depois acabou voltando atrás. A gente tem uma série de exemplos de momentos onde o MBL foi extremamente reacionário, sim. O MBL foi a favor de bandeiras, como, por exemplo, a questão da doutrinação ideológica. O MBL chegou a fazer um discurso a favor de você espionar professor, gravar professor, apontar professor que poderia estar doutrinando os alunos. Isso é uma piada. E não tem nada mais conservador e reacionário que isso. Tem a questão da ideologia de gênero, que eles criam também essa narrativa de que existe um movimento de intelectuais tentando criar essa questão da ideologia de gênero para enfraquecer o conservadorismo, para enfraquecer os seus princípios e assim, quem sabe, haver algum tipo de revolução. Esse tipo de maluquice, isso é coisa, para mim, de gente reacionária, conservadora, que vive, inclusive, no mundo da lua, porque isso não faz o menor sentido. Ideologia de gênero, doutrinação ideológica, que são questões que vocês levantaram, inclusive usando depois os artistas, né, esse Queer Museu aí, como bucha de canhão para bater em cima disso, para bater nessa questão da doutrinação e da ideologia de gênero usando os artistas. Então, assim, isso para mim, vocês fizeram uma meia-culpa que eu espero que seja verdadeira e que vocês admitam que tudo isso foram erros que o MBL cometeu e que não continuem cometendo, porque a gente está vendo que pelo menos esses dois nomes, os nomes que mais despontam hoje do MBL, estão sim carregando ainda bandeiras muito reacionárias. Tanto o Arthur Duval, que resolveu comprar briga com um padre que faz um serviço maravilhoso de tentar atender aquelas pessoas mais à margem da sociedade, mais marginalizadas, que menos têm apoio do Estado. Ele está ali gastando tempo, energia e realmente se doando, né, se dedicando a essas pessoas. E para que vem o Arthur querer peitar o padre a ponto, inclusive, da justiça mandar o Arthur tirar do ar os vídeos dele que colocaram o padre Lancelotti em risco? Não tem necessidade, cara. Isso é sim uma postura radical que o MBL parecia que queria evitar, mas que novamente volta a usar, parece que por caráter eleitoral, porque sabe que isso dá voto aqui. Não, primeiro que você entra em quadradição a falar que você é liberal, diz defender direitos individuais, mas é contra o aborto. A discussão sobre o aborto é uma discussão de se é ou se não é uma vida, né? E ponto final. Se é uma vida e não há comprovação de que não é, aliás, o que a maior parte das pesquisas mostram de que né, mesmo antes do batimento do coração, você, como liberal, defende o direito à vida, e inclusive que o Estado existe para defender esse direito, né? Não tem absolutamente nada de liberdade individual nesse sentido, porque se você parte da premissa de que é uma vida, então você, como liberal, ou conservador, ou mesmo social-democrata, uma pessoa de esquerda, defende que não deve haver esse direito ao aborto, porque o direito ao próprio corpo de uma pessoa não sobrepõe ao direito à vida de outro. Agora, se você acredita que não é uma vida, aí você entende que é só uma questão de liberdade individual, o que
não é o caso, não é o foco da discussão. A gente já falou muito sobre isso, inclusive em outro ringue. Outro ponto que você colocou a favor de gravar professor. A gente sempre deixou bastante claro que a gente era a favor do primeiro texto do Escola Sem Partido, que era fixar os direitos constitucionais do aluno na sala de aula, né, na porta de cada sala de aula, para evitar perseguição por opção, por orientação sexual, por religião, por preferência partidária, que o próprio Holliday foi vítima disso, né, na escola, e que a gente queria combater esse tipo de abuso, que já é ilegal, a gente só queria esclarecer os direitos do aluno em relação a isso. Sobre ideologia de gênero, vocês ficam criando a teoria da conspiração de que tem um movimento de intelectuais querendo impor. Isso aí, no segundo mandato do governo Dilma, efetivamente tentou se colocar na base nacional comum curricular, na aula de biologia, sendo que é uma tese sociológica, que não tem comprovação científica, e que sim, tentou ser imposta por via política, Ministério da Educação, do movimento de intelectuais que tentaram colocar isso na aula de biologia, né? E aí parece que você acredita só na ciência quando lhe convém, né? Então, na hora do coronavírus, do distanciamento social, vale o que a OMS fala. Agora, quando a questão é ideologia de gênero, aí não vale mais o que a OMS fala o que os cientistas, né, que a corrente majoritária da biologia diz, aí não interessa, né? Outro ponto é que você coloca o meia-culpa do MBL como se o meia-culpa do MBL fosse sobre conteúdo, fosse a gente voltar atrás de alguma posição sobre cota, de alguma posição sobre aborto, de alguma posição sobre desarmamento, que o meia-culpa não foi sobre posicionamento nenhum de conteúdo, o meia-culpa foi sobre forma, foi sobre maneira de se conduzir o debate, e não sobre o que a gente defende. Isso a gente não recuou um centímetro, a gente continua acreditando nas mesmas coisas que a gente acredita. Quero saber, vocês defendem ainda a revogação do Estatuto do Desarmamento, não defendem? Sim, claro. Defendem também a redução da maioridade penal, que uma pessoa com 16 Vocês defendem também leis antiterroristas que criminalizem, por exemplo, o MST, que enquadrem o MST como terrorista? Claro, sem dúvida. Então, qual é a dúvida que vocês são reacionários? Qual é a dúvida que isso são políticas extremistas da extrema-direita? Qual é a dúvida que vocês estão ainda no espectro ideológico do bolsonarismo? Não tem dúvida para você que quer interditar o debate falando que tudo isso é ideia reacionária, né? Estatuto do Desarmamento, direito a portar armas, legítima defesa, existe em praticamente todas as democracias liberais ocidentais, né? Em relação também à maioridade penal, a maior parte das democracias liberais ocidentais também a maioridade não é de 18 anos, né? Em relação a todas as pautas que você falou, você tem pleno espaço dentro do liberalismo, do conservadorismo democrático e republicano de se defender. Isso não tem absolutamente nada a ver com extremismo. Primeiro, você não precisa se sentir ofendido por eu falar que é reacionário. Porque isso é reacionário, isso não é revolucionário. Isso é completamente reacionário. Não, mas aí você está colocando o contrário de revolucionário como reacionário. Reacionário é querer voltar para um passado utópico. Assim como revolucionário é querer buscar um futuro utópico. Agora, o contrário de revolucionário não é reacionário. O contrário de revolucionário é conservador. Então procura depois que você vai ver que é a mesma coisa. E vocês são pessoas, portanto, a favor desse discurso de doutrinação ideológica, de ideologia de gênero, de ir contra isso, de ir contra... Claro que a gente é contra isso, porque isso é anticientífico. Ser a favor de leis que criminalizam... Ideologia de gênero é a cloroquina da biologia, Guga, que você está defendendo. Sim, ideologia de gênero vai muito... Eles não estão querendo dizer que existe um gênero além do homem e da mulher. Não é essa a questão, biologicamente, não é essa a questão. Eles falam sobre como a gente é educado, como a nossa cultura influencia na maneira como a gente age e como existem, sim, pessoas que podem ter um comportamento que não se adequaria a esse padrão ocidental do que eu só estou colocando no que o comportamento do MBL se associa ao mesmo do Bolsonaro, está ainda no espectro do bolsonarismo, tem as mesmas bandas. Claro que não. Não estou falando da economia, mas nesses pontos de comportamento ainda tem. No de comportamento, eu sei que tem diferenças aqui, não estou dizendo que é tudo... Mas muito mais na forma você mudar. Mas você está levando em consideração que pauta sobre desarmamento ou sobre redução de maioridade penal tem a ver com extremismo. Isso não é nada de extremismo, isso é uma posição absolutamente legítima dentro do debate democrático. Eu acho que alguns desses pontos, sim. Tem outros que eu acho que já são bobagem. Doutrinação ideológica, ideologia de gênero, esse papo de ir pra cima... A ideologia de gênero é bobagem mesmo, por isso que a gente está descartando como debate sério, que infelizmente querem colocar como se existisse. Bom, Kim, a gente vai ter que continuar esse assunto, galera. E na próxima semana a gente vai pegar algum desses pontos
e vai continuar o debate, porque a gente realmente estourou já há muito tempo aqui. Então a gente já tem que parar por hoje. Foi muito bom. A gente vai voltar a falar disso. E vocês viram eu e o Kim saindo no fight aqui de novo, né? Vocês estavam com saudade disso. Valeu. Valeu, um abraço, até semana que vem.